Bom dia, amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando neste momento. Nós vamos desfrutar de uma porção da Bíblia. Como nosso Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito. E nós vamos mostrar a vocês de quem é a obra em Apocalipse. A obra é do Espírito. Então nós vamos iniciar lendo alguns versículos que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui fala de 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui fala de 7 olhos do cordeiro, 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ler mais um versículo, Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse desprezará, havendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Interessante isso aqui, que fala de 7 Espíritos de Deus, 7 olhos do Cordeiro, e diz que os 7 olhos do Cordeiro são o Espírito que percorre toda a terra. Agora eu queria ler com vocês o que está em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38, 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi rio de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui diz que o Espírito não fora dado, ou seja, não existia. Mas ali fala de 7 Espíritos de Deus, 7 olhos do Cordeiro, e esses olhos do Cordeiro são o Espírito de Deus enviado por toda a terra. Nós temos desfrutado, já falamos no passado, que esse Espírito é 7 vezes intensificado. Mas ultimamente, o Senhor tem dado uma luz para nós, porque Deus é o Pai das luzes. E o Espírito hoje está andando na velocidade da luz. E nós precisamos acompanhar a velocidade do Espírito. Então, não é mais o Espírito 7 vezes intensificado, que isso ainda está muito limitado. Mas vamos falar nesse momento da completude do Espírito. O Espírito está completo, está atuando em sua força total. Ó Senhor Jesus! Mas aqui o Senhor Jesus falou que o Espírito não existia. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhe. O Espírito, quando o Espírito veio a existir, o Espírito. Por exemplo,
Já que aqui diz que o Espírito, né, João fala aqui, o Senhor Jesus falou aqui, o Espírito, até aquele momento, né, até aquele momento que ele estava falando, ainda, pois até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido ainda glorificado. Mas em Gênesis, capítulo 1, o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui fala do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus já existia. Mas lá ele falou em João 7 que o Espírito até aquele momento ainda não existia, mas aqui já existia o Espírito de Deus. Lembre, o Espírito de Deus é para trazer à existência as coisas que não existiam. Mas Deus criou o homem caiu, o homem quando estava aqui na terra, antes de cair, Deus começou a ter um relacionamento com o homem. E nesse relacionamento há um título maravilhoso que a Bíblia dá, o nome de Deus. Como é o nome de Deus? Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. O versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui fala, então disse o Senhor. Esse o Senhor é Jeová. Jeová foi o nome que Deus usou para se relacionar com o homem. Então havia o Espírito de Deus e agora no relacionamento com o homem passou também a existir o Espírito de Jeová. No Espírito de Deus não tinha o Espírito de Jeová, mas no Espírito de Jeová tem o Espírito de Deus. Isso, irmãos, é um complemento. Então aqui agora há o Espírito de Jeová. Em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, em que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui fala do Espírito Santo. Primeiro Espírito de Deus, Espírito de Jeová e Espírito Santo. Agora, para a concepção de Jesus, há o Espírito Santo. O Espírito Santo, a função é gerar. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Então há o Espírito Santo. Já há 3 aspectos do Espírito: Deus, Jeová e Espírito Santo. Quando chegamos em Atos capítulo 16, Senhor Jesus, o versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui fala o Espírito de Jesus. Senhor Jesus, Jesus nasceu, gerado pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito de Jesus. Então nós podemos ver Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito Santo e Espírito de Jesus. Senhor Jesus. Quando chegamos em Romanos, capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora tem o Espírito de Cristo. Irmãos, que riqueza aqui. Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito Santo, Espírito de Jesus e o Espírito de Cristo. A obra de Deus, Cristo foi ungido para agora cumprir o comissionamento de Deus em sua obra. Então agora tem o Espírito de Cristo para conduzir a obra de Deus. Agora em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aqui fala do Espírito de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, o Espírito de Jesus Cristo foi o viver humano que ele teve aqui na terra. Ele era guiado pelo Espírito de Jesus Cristo. Ele era um Deus completo e um homem perfeito. Era o Espírito de Jesus Cristo. Aí, aqui fala do Espírito de Jesus Cristo. Quando nós voltamos para João, o Evangelho de João, o capítulo 7 que nós lemos, versículo 39, isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, na glorificação do Senhor, o que nós temos agora? Nós temos o Espírito, ó Senhor Jesus. Esse o Espírito é que está realizando a obra em Apocalipse. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, ó Senhor Jesus, o versículo 3, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora, este Espírito que nós bebemos é o Espírito em sua completude, em sua força total. É esse Espírito que está realizando a obra hoje, por meio da palavra profética que nós temos desfrutado. Por isso, amados, que nós precisamos aprender a andar e a viver no Espírito. Agora está completo a obra. Ao Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito. Nesse o Espírito está a completude. Está o Pai, o Filho, o Espírito. Está tudo nesse Espírito. Louvado seja o Senhor. E nós estamos vivendo nesse Espírito. E esse o Espírito é o que está fazendo a obra hoje. Louvado seja o Senhor. Amém.